Olá pessoal, bem-vindos ao canal LGBT Cristão Podemos Conversar. Meu nome é Alessandro, LGBT ativista, pós-graduado em Educação, Linguística, Línguas Modernas, com experiência em educação para portadores de necessidades especiais. As estrelas do programa de hoje são pessoas não binárias e o tema da nossa conversa é linguagem neutra, pra que complicar? Bom pessoal, só para esclarecer, a língua portuguesa é basicamente uma língua binária. Mas o que é que isso significa? Bom, isso significa que a maioria das palavras na língua portuguesa pertencem ao gênero masculino e sua equivalência feminina, como por exemplo, o homem, a mulher, o menino, a menina, o garoto, a garota. Este homem é honesto, esta mulher é honesta. Então esse fenômeno binário é bastante comum em toda a língua, na maioria das palavras. Línguas como o inglês, por exemplo, são mais neutras e esse fenômeno binário não é tão comum na língua, sendo bastante mais fácil na hora de neutralizar a língua, que é o tema da nossa conversa de hoje. A sentença em inglês, por exemplo, My friend is a fantastic lawyer, é uma sentença completamente neutra, podemos se referir perfeitamente a uma pessoa do sexo feminino, uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa não binária. É uma sentença neutra. Já em português, a história muda de figura completamente. A mesma sentença em inglês, My friend is a fantastic lawyer, meu amigo é um advogado fantástico, é uma sentença totalmente binária que leva à pergunta, como que nós podemos então neutralizar essa sentença de uma maneira adequada, específica, usando os recursos da língua portuguesa. My friend is a fantastic lawyer. Minha amiga é um advogado fantástico. Gente, fala sério, né? A língua portuguesa é uma língua bastante rica e mesmo com o desafio da neutralidade, a língua portuguesa tem recursos naturais próprios que podem ser utilizados aí para neutralizar a língua em momentos oportunos de maneira adequada e eficiente. Portanto, não há necessidade nenhuma, pessoal, de começarmos aí a inventar neologismos inteligíveis, esquisitos, coisas que não pertencem à língua, que vão, na verdade, empobrecer, diminuir, confundir a língua e, na verdade, fazer a vida de muita gente bastante difícil. Se somos pessoas de fato conscientizadas com relação à inclusão e não somente pessoas preocupadas com uma questão política, da moda, o que se tornou, infelizmente, em muitos grupos, em muitos aspectos, a questão da linguagem neutra, nós não vamos nos esquecer e até ignorar pessoas de outras minorias, como, por exemplo, pessoas com dislexia, pessoas cegas, pessoas com certos graus de autismos e outras necessidades especiais que dependem de que a língua funcione de uma maneira sistemática, de uma maneira padrão e correta, para que todos os outros recursos dos quais elas dependem possam funcionar. Porém, somente quando esses recursos naturais da língua se esgotam, ou seja, não atendem mais às necessidades linguísticas desse novo contexto, é que a língua então se adapta, ou seja, ela cria neologismos, incorpora até mesmo estrangeirismos para atender essas novas necessidades linguísticas desse novo contexto. Mas atenção, eu repito, esse é um processo natural que ocorre em todas as línguas modernas ativas de uma maneira orgânica e surge de uma necessidade linguística e não de um ideal político. Normas políticas, quando não acompanham esse desenvolvimento linguístico, orgânico, natural de línguas modernas, tendem a fracassar terrivelmente, porque línguas modernas, como já foi dito, são organismos vivos, dinâmicos, que respeitam sim normas sociais, mas não normas políticas. Um exemplo disso é o próprio latim, que quando imposto de uma maneira política a outras comunidades falantes de outros idiomas, não se tornou uma língua melhor, um melhor latim. De fato, se tornou uma coisa completamente alienígena, que hoje nós conhecemos como português, francês, espanhol, italiano e romeno, que são as línguas latinas. Mas então, quais são os recursos naturais disponíveis na língua portuguesa que nós podemos estar aí utilizando para neutralizar a língua, já que esse é o assunto-chave, o assunto central do nosso programa de hoje? Com relação à binariedade da língua portuguesa versus linguagem neutra, eu costumo classificar esses fenômenos linguísticos em 4 categorias: palavras binárias verdadeiras, palavras binárias semi-verdadeiras, palavras binárias neutras e não binárias. Essa classificação é super importante porque nos ajuda a visualizar e até mesmo estarmos mais conscientes dos recursos naturais da língua portuguesa que podem aí ser utilizados para neutralizar o português de maneira inteligente, eficaz e correta quando for necessário. E também descartar tendências políticas e outras tendências que não acompanham esse fluxo orgânico, natural de desenvolvimento da língua e não tem origem também em uma evolução linguística genuína.
Então, palavras binárias verdadeiras são palavras com concordância de gênero no artigo que as acompanha e na terminação da palavra. Como, por exemplo, o garoto, a garota, o menino, a menina, o professor, a professora, o juiz, a juíza, o professor é severo, a professora é severa, o juiz é sábio, a juíza é sábia. Então, concordância de gênero no artigo que acompanha essas palavras e também na terminação da palavra. Já palavras binárias semiverdadeiras têm concordância de gênero no artigo que as acompanha, mas as palavras em si não dependem desse artigo para definir ou revelar o gênero, como por exemplo a palavra rapaz e moça. Rapaz se refere a uma pessoa que se identifica com o sexo masculino, e moça se refere a uma pessoa que se identifica como sendo do sexo feminino, independente da palavra o ou a. O rapaz, a moça. Rapaz, masculino. Moça, feminino. Eu gostaria de chamar sua atenção para esse fenômeno binário verdadeiro e semi-verdadeiro da língua portuguesa, porque o uso de recursos artificiais, como o uso de x, de arroba ou da letra e, na tentativa de neutralizar palavras na língua portuguesa desta classe, é na verdade altamente ineficiente, para não dizer que são recursos de exclusão das minorias, como já discutimos no começo desse vídeo, e revela somente uma incompetência linguística da parte daqueles que o fazem. Não só porque essa prática não atende de maneira satisfatória, clara e inteligível a necessidade linguística pela qual a língua portuguesa passa no presente momento, que é o desenvolvimento, a implementação e o uso de uma linguagem mais neutra na interação com pessoas não binárias, mas porque essa prática, na verdade, ela ignora os recursos naturais já existentes na língua portuguesa e disponíveis, que são o uso de palavras binárias neutras e palavras não binárias. Bom, pessoal, então finalmente falando dos recursos naturais de linguagem neutra na língua portuguesa, eu gostaria de dividir com vocês alguns recursos linguísticos envolvendo palavras binárias neutras e palavras não binárias. Palavras binárias neutras são palavras com equivalência masculina e feminina, mas essa equivalência é definida, é decidida pelo artigo que acompanha essas palavras. Então, atenção, omitindo esses artigos, as palavras se tornam totalmente, completamente não binárias, como por exemplo, a palavra policial e a palavra artista. Os policiais mantêm o povo seguro seria uma sentença binária, mas quando eu omito o artigo, policiais mantêm a população segura, a sentença se torna completamente não binária. As artistas alegraram o evento, completamente binária, seria uma sentença feminina, mas quando eu omito o artigo as artistas alegraram o evento, a sentença se torna completamente não binária. Então esse é um recurso linguístico competente, inteligente e correto para você estar utilizando para neutralizar a língua portuguesa. E um outro recurso linguístico que eu gostaria de dividir com vocês é o uso de palavras não binárias. Palavras não binárias são palavras que não têm essa equivalência masculina e feminina. E por essa razão, não importa a maneira com a qual as utilizamos, elas sempre serão não binárias. Pessoa, cônjuge, alguém, só, frases do tipo meu docinho de coco, meu bebê, pessoa amiga minha, aquela pessoa e sentenças há uma pessoa batendo na porta, como é o nome do seu cônjuge, são todos exemplos linguísticos não binários. E essas palavras, bem como sentenças e frases não binárias, podem ser utilizadas de maneira composta com outras palavras de outras classificações, como as palavras binárias verdadeiras, para serem aí neutralizadas e utilizadas como mais um recurso linguístico para você neutralizar a língua de uma maneira competente e eficiente, como nós já discutimos. Por exemplo, a palavra amigo, que é uma palavra binária verdadeira, amigo, amiga ou amigo, amiga, como é que nós poderíamos então utilizar palavras não binárias para neutralizar essa palavra? Utilizando, por exemplo, a palavra pessoa, pessoas amigas ou pessoa amiga. Então tome nota de mais esse recurso linguístico que é o uso de palavras não binárias de maneira composta com palavras de outras classificações para poder aí neutralizá-las e utilizá-las na linguagem neutra. A classe de palavras que talvez pode apresentar um maior desafio linguístico para algumas pessoas, talvez são as palavras binárias semiverdadeiras, porque como elas determinam o gênero por si próprias, elas não podem ser utilizadas numa linguagem neutra, sendo necessário substituí-las por outras palavras ou até mesmo sentenças para neutralizar a linguagem, como por exemplo, no caso de ator e atriz. Na frase, aquela mulher é uma atriz, aquele homem é um ator. Para neutralizar, poderia-se dizer, aquela pessoa atua em televisão, ou aquela pessoa atua no teatro.
E essa seria uma maneira competente, inteligente e correta de se neutralizar a linguagem. Agora é com você. Chegou a hora de você mostrar sua inteligência linguística e competência na língua portuguesa e transformar alguma dessas sentenças utilizando a linguagem neutra. Ok? Vamos lá. Todos são bem-vindos. Todas as pessoas são bem-vindas. Você não está sozinho. Você não está só. Ou estamos com você nessa. Ou ainda, estou com você. Coragem. Meu amigo. Pessoa amiga, claro. Como é o nome da sua esposa? Como é o nome do teu cônjuge? Excelente. Aquele moço é meu namorado. Estou em um relacionamento com aquela pessoa. Excelente. Ou ainda, aquela pessoa e eu estamos em um relacionamento. Excelente, muito bem. As artistas agitavam o evento. Aquelas pessoas, artistas, agitavam o evento. Muito bem. A juíza deu o veredito final. A Vossa Excelência deu o veredito final. O rei decretou feriado nacional. A Vossa Majestade decretou feriado nacional. Muito bem. Sejam bem-vindos. Todas as pessoas são bem-vindas. Todos os amigos. Todas as pessoas amigas. O governador de estado é simpático. A pessoa que governa o estado é simpática. Muito bem. Todos os membros do comitê estão convocados. Pessoas membros do comitê estão convocadas sem exceção. Ou todas as pessoas membros do comitê estão convocadas. Muito bem. Essa é para passar no teste, hein? Você é usuário eficiente e comprovadamente competente da língua portuguesa. Parabéns, você é comprovadamente eficiente e competente no uso da língua portuguesa e da linguagem neutra ou linguagem não binária. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e contribuído de uma maneira positiva. E eu também quero aprender com a sua competência e inteligência linguística. Por favor, deixe o seu recado com a sua estratégia linguística, que eu vou adorar verificar e ver um por um. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de dar o seu joinha e de ativar o sininho para que você possa ser notificado de outros vídeos também. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.